A entrevistada de hoje do RFI Convida é a socióloga brasileira Karine Carvalho Arruda, de 38 anos, que é deputada estadual no cantão de Vaud, na Suíça, onde mora há mais de 20 anos. Olá, Karine, seja muito bem-vinda. Obrigada, Valéria. Prazer. Karine, como é que é o dia a dia de uma deputada na Suíça? Olha, o dia a dia é bem comum. Como deputada, eu vou para o plenário nas terças-feiras. Nós trabalhamos nas terças-feiras de 9 horas às 17 horas. Tem alguns momentos que são dedicados aos votos, né? Geralmente, toda terça-feira, de manhã e de tarde, são sessões de votos. Votamos todas as propostas de lei, as propostas de investimento, de verbas públicas, as propostas também de iniciativas do parlamento. E tem também encontros entre as bancadas, né? Os partidos, dos grupos políticos, só entre pessoas do mesmo grupo político. E fora disso, tem também as comissões parlamentares. Algumas são permanentes, como a comissão de gestão, e eu sou membro da comissão de gestão, que é uma comissão de fiscalização da ação do Estado, né? E tem outras comissões que são criadas mais para tratar de assuntos específicos ou de propostas específicas. Ok. Karine, você é do Partido Socialista e tem mandato até 2022, mas não trabalha só como deputada, né? Não, não. Eu só vou para o parlamento um dia por semana, em média, às vezes um pouco mais, 1 ou 2 dias por semana, e no resto do tempo eu trabalho na Universidade de Lausanne. Eu sou diretora da Secretaria de Igualdade de Gênero da Universidade de Lausanne, a minha atividade principal, profissional principal, já trabalho lá há 15 anos. E foi também essa atividade profissional, junto com a questão de igualdade de gênero, de defender a igualdade de gênero e tudo, que me fez interessar pela política também. Ok. E quanto é que ganha um deputado, Karine, e quanto tempo trabalha por semana? Olha só, a vida, o que a gente ganha é de acordo com o que a gente trabalha. É uma coisa que é uma das diferenças principais, eu diria, com a atividade política no Brasil, é que a deputada, o deputado não é um profissional da política aqui. Nós ganhamos um. Então, se eu trabalhar, se eu for nas reuniões ou nas comissões ou no plenário, eu ganho pelas horas que eu participei no plenário. Então, um dia de plenário, nós ganhamos 480 francos por um dia de plenário, então uma vez por semana, né? E cada comissão, dependendo do número de horas, mas digamos uma comissão de 2 horas, fica em torno de 200 francos. E eu só ganho se eu participar, se eu estiver presente no dia da comissão. Então, que é uma perspectiva que é um pouco diferente. Aqui não é um salário, né? É uma indenização por um serviço que eu prestei. Aqui a gente tem essa ideia que a política tem que ficar um pouco, tem que significar também um pouco de voluntariado. Não é uma profissão, eu não ganho salário, eu participo com outras pessoas do meio político. É bem diferente do Brasil, né? É. E você falou que, então, essa indenização, né, de 480 francos por sessão, e fazendo a conversão aí para o real, isso daria mais ou menos 3 mil reais por sessão, que é bastante, né, levando em conta a realidade brasileira, mas a gente tem que lembrar também que o real se desvalorizou bastante nos últimos anos, então também tem isso, né, a gente tem esse valor de 3 mil, mas é por conta aí também do câmbio. Karine, como é o que mais um deputado recebe na Suíça? Tem direito à assessoria, a carro, auxílio paletó, essas coisas que no Brasil são comuns, ou não? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, assim, que tipo de benefício você recebe, se é que você recebe? O benefício que se pode receber é um auxílio transporte. Praticamente só o preço do ônibus ou do trem que eu tiver que pegar para ir para outro lugar. Eu tenho que pagar o trem sem reembolsada pelo serviço do parlamento se eu tiver que pegar um trem ou um ônibus para ir a algum canto mais distante e para representar o parlamento. Mas fora isso, eu não tenho benefício nenhum. Em alguns cantos a gente pode ter uma carteirinha para poder estacionar o carro em algum canto, mas não tem benefício nenhum. Não tem gabinete, né? Não tem assessoria, não tem é, auxílio paletó, não tem nada disso, porque justamente a política é vista aqui como um voluntariado, um serviço civil, né, assim, para prestar para a comunidade. Então, a gente não deveria perder dinheiro
sendo político, mas também não visto como uma coisa que não vai fazer você ganhar mais dinheiro sendo político. Interessante. E como é que você vai para o trabalho, Karine? Assim, qual é o meio de transporte que você usa? Geralmente eu vou de bicicleta, De bicicleta. casa. Ou então, quando tem reuniões em outros lugares, eu pego o metrô, o trem, mas sempre transporte público ou bicicleta. Interessante. E a gente tem que lembrar também que assim, o transporte público aqui na Suíça funciona muito bem, né? Então a gente consegue também fazer essas conexões todas, porque metrô, ônibus e trem funcionam bem, né? E é tudo integrado, né? Com certeza. É diferente também da nossa realidade no Brasil. Isso é um tema muito importante aqui, a mobilidade e o transporte público e o acesso ao transporte público é uma temática política muito forte aqui, que a gente trabalha para justamente nessa preocupação com o clima, nessa preocupação mais ecológica das pessoas mudarem do carro para os transportes públicos ou então para outros meios de locomoção, como a bicicleta, né, que é um meio muito interessante, ecológico e ajuda a saúde. Muito bom. Como é que começou a sua história na política, Karine? Você já tinha tido alguma experiência no Brasil nessa área? Conta pra gente essa história. Não, porque eu saí do Brasil, né? Eu vim para cá com 16, 17 anos. Então, mas eu venho de uma família que é muito politizada, né? Todos meus pais, minha mãe e meu pai foram militantes de sindicatos, de partidos, e eu tive até, inclusive, um avô que foi deputado estadual, muito tempo atrás, mas já tinha uma família que se falava muito de política, né? Já. E a ideia de ser candidata, de me tornar candidata, de me inscrever num partido, veio para mim principalmente depois de eu ter tido com filhos. E geralmente você tem a sua primeira criança, que você começa a pensar no futuro que você vai deixar para essa criança. E aí me deu vontade de ser mais ativa, mesmo se eu já era ativa em associações, no sindicato, mas me deu vontade de ser mais ativa politicamente também. Legal. E seu avô foi deputado por qual estado? Do Ceará, eu sou de Fortaleza, né? Então, Ok. No Brasil e na Suíça, Karina, o deputado faz as mesmas coisas, né? A descrição do cargo é a mesma, ou seja, vocês representam as pessoas. O que eu queria saber, assim, quais seriam as diferenças, assim, o que tem na Suíça, o que tem no Brasil que não tem na Suíça, o que um deputado faz no Brasil que não faz na Suíça? olha, como você disse, é a mesma. Nós fazemos leis, votamos as leis, discutimos as leis, nós votamos os recursos públicos, né? Para onde que vai, quanto que vai, e nós fiscalizamos a ação do Estado, né? Então, a missão é a mesma. Outras coisas que são muito parecidas também é que a gente tem uma plenária, que tem uma mesa diretora, que tem comissões, que tem bancadas. Então, essa organização do parlamento é muito similar nesse sentido, porque que é similar em vários países democráticos, né? Eu diria Uhum. que o diferente é essa noção de profissionalização da política, né? A pessoa, quando ela é eleita no Brasil, ela é só deputada, recebe um salário e tudo. Isso se vê bem assim também no tamanho das assembleias. Uma assembleia legislativa do meu estado, por exemplo, no Ceará, tem 40 e poucas pessoas, 42, eu acho, 43. E aqui no Cantão de Vaud, o parlamento do cantão tem 150 pessoas, né, formam o parlamento. Então, você vê que tem mais pessoas para fazer a mesma coisa, então cada um trabalha menos horas, digamos, para esse mesmo objetivo. É claro que a grande diferença também é que a gente contempla bem menos pessoas, né? A Suíça é um país pequeno, minha região é uma região pequena, é uma das maiores regiões da Suíça, cantão da Suíça, mas não chega ao mesmo tanto de pessoas, a mesma população que Fortaleza, Ceará e tudo, outros estados brasileiros, né? Mas as missões, o que está por trás, o trabalho que tem que ser feito é o mesmo. Uhum. Mudanças e para as coisas diferentes, e como eu dizia, a gente não tem os benefícios, não tem o salário, mas uma indenização, não tem gabinete, né? Uma equipe em torno da deputada ou do deputado que faz pesquisa, ajuda. Assim, eu, quando quero fazer uma proposta, eu tenho que ir na internet me informar, eu tenho que ligar para as pessoas, ligar para associações e perguntar assim, qual é o problema, eu tenho que
esse trabalho de articulação eu mesma, né? Do lado do meu trabalho, inclusive, né? Porque eu faço paralelamente ao meu trabalho profissional, então eu tenho que estar articulada e conhecer pessoas e pesquisar eu mesma. É claro que a nível federal, quando você é deputado federal, aqui na Suíça, talvez tenha mais acesso a apoio, mas aqui a nível cantonal, não, só eu sozinha para fazer essas coisas. E claro que a gente trabalha muito em equipe com os meus colegas de partido, né, que são também eleitos no mesmo partido. Nós discutimos muitas coisas no grupo político, e tem algumas bancadas, por exemplo, nós criamos uma bancada de mulheres no parlamento para avançar a agenda feminista. Então, mulheres de vários partidos trabalham juntos para escrever propostas juntas para a questão da igualdade de gênero. Então, assim, é uma coisa entre colaboração e engajamento, né? Importante. E outra coisa é que o serviço parlamentar também é bem pequeno aqui. A Assembleia Legislativa de um Estado brasileiro contrata, não sei, dezenas, centenas de pessoas, né? É um serviço bem grande, assim, inclusive. E, então, tem pessoas que trabalham com audiovisual, tem pessoas que trabalham com secretariado, tem pessoas que trabalham com apoio ao deputado, tem pessoas que trabalham com ouvidoria, tem pessoas, né? E aqui o serviço é bem pequeno, o mínimo é a organização da ordem do dia, a organização dos debates, mas no parlamento só 20 pessoas trabalham, mais ou menos, para o parlamento. Né? E, Karine, o que você acha que o Brasil poderia aprender com a Suíça nesse sentido? Assim, na área da política, quais são as lições que a Suíça poderia dar para o Brasil? Eu acho que a gente não tem lição para dar para ninguém também, porque eu não acredito que funcione assim, não. Mas eu acho que a experiência suíça é interessante porque é menos personalizada, a política é menos personalizada. Você não tem política showbiz, política em torno de um personagem forte. É mais um trabalho de grupo, né? Como tem essa questão do voluntariado. Então, e como todo mundo trabalha também paralelo à atividade política, é muito vinculada com o campo, com as pessoas, com a vida real, né? Você não cria essa torre de marfim da política distante das cidadãs e dos cidadãos. Então, eu acho interessante, mas por outro lado, é um trabalho um pouco difícil, né? Você tem que arcar com muita coisa. Então, acaba que as pessoas, entre aspas, normais que eu não são representadas no parlamento. Me explico. Os parlamentos suíços hoje são compostos, em maioria, por homens brancos, suíços de várias gerações, de uma certa idade, nas cinquentões, e de profissões liberais. Então, a padeira de origem imigrante ou o agricultor, os agricultores são bem representados, mas, digamos, a educadora não é representada no parlamento, porque para você poder tirar tempo do seu trabalho para poder se engajar no parlamento, você tem que ter também vir de uma certa classe social, ter certos meios que te permitam de te engajar no parlamento, né? Então, acho que é isso o pouco entre o que é legal é que, de um lado, você tem pessoas muito próximas da vida normal, mas, do outro lado, não representa toda a população e a diversidade da população. Entendi. E os temas discutidos, Karine, na Suíça e no Brasil devem ser bem diferentes, né? Você poderia dar para a gente alguns exemplos, assim, dos assuntos que estão em pauta nesse momento na Suíça? Eu acho que, assim, está em pauta quase em todo o planeta é a questão climática, né? Lógico que é muito importante. E no ano passado teve também esses 2 últimos anos, uma consciência mais ecológica que aconteceu aqui no Sul, que foi muito importante. Então, quando eu estava falando, a gente discute questões de bicicleta, transporte público, mas se discute também questões de energéticas, né? Como ter uma política energética que seja mais amena para o meio ambiente. Então, são investimentos que a gente tem que votar, tem também como a gente produz. Então, nesse momento, a gente está vendo de onde que se compra, por exemplo, material para construir as escolas. Vamos construir as escolas do nosso cantão com material renovável
vamos construir com material não renovável. Então, assim, o que custa, de onde que a gente vai buscar essa renda, tudo. A outra questão importante é que agora é o que todo mundo está vivendo, né? A pandemia, a gestão sanitária da pandemia, e a Suíça até, inclusive, está uma situação incomparável do Brasil, lógico. A gente até se saiu bem aqui na Suíça, a gente vê o final do... Mas teve muito trabalho parlamentar para colocar a questão social na frente da questão econômica. Isso foi uma coisa, uma luta muito forte para que se pense na questão da pandemia, no ângulo social, quem vai perder, porque nós vamos entrar agora numa crise econômica, mas principalmente uma crise social também, muitas pessoas que perderam os meios de vida durante essa pandemia, então a questão da justiça social vai ser muito importante. Nos anos já era, vai ser bem mais importante agora. Então, eu acho que isso as questões que no Brasil, talvez aqui a gente discuta de uma maneira diferente, porque é um país rico, é um país onde não tem essa grande disparidade social que tem no Brasil, mas não, termos não são tão diferentes quanto os termos do Brasil. O que a gente não discute aqui tanto é questões de segurança, de crime organizado, ou eu acho que no Brasil o grande desafio vai ser também a urbanização, né? A questão das nossas cidades enormes e questões de, né, segurança, saneamento, acesso, transporte nessas cidades que são gigantescas, né? Aqui nós temos cidades pequenas, Lausanne, que é uma cidade média aqui na Suíça, Isso. 1.000 habitantes. Então, assim, é uma cidade que é de um tamanho que permite uma qualidade de vida bem legal, com acesso a transporte, à cultura, à escola, que é bem interessante. Quais são os desafios, Karine, de ser deputada aqui na Suíça? Assim, quais são as principais dificuldades, na sua opinião? Eu acho que é uma dificuldade de conciliação, né, entre a vida profissional, a vida política e a vida familiar, né? A Suíça já é difícil de conciliar porque falta muito serviço com creche e tudo. Já é um país difícil, então eu sempre falo da minha terceira jornada, que é a jornada política, né? Tem a jornada de trabalho, tem a jornada de mãe e tem a jornada política, mesmo eu tendo muito apoio, eu tenho o melhor companheiro do mundo que faz a parte dele, tudo, mas continua sendo um desafio, eu digo assim, a nível pessoal. E o desafio que eu vejo é esse desafio de representatividade, porque eu sou uma mulher migrante, não tem muita gente que parece comigo no parlamento do meu cantão, né? Como eu te dizia, a maioria são homens, geralmente universitários, brancos, família suíça, e então pessoas que pareçam comigo, que têm as minhas preocupações, tem muito pouco. Mesmo no meu partido, as políticas que eu defendo são bem apoiadas também, né? Mas tem também esse desafio de representatividade, de se sentir ouvido, de poder levar sua voz, porque não é fácil todo dia, a discriminação existe em todos os países do mundo. Quais são suas preocupações, Karine? Bom, eu me candidatei justamente para perseguir um objetivo de igualdade de gênero, de justiça social, direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, das questões de integração dos migrantes, melhor integração dos migrantes. Então, assim, são poucos temas que eu gosto. E a questão da formação, né? Eu trabalho na universidade, eu quero defender uma universidade pública, universidade que todo mundo tem acesso. Eu não sei se só um minutinho para explicar como é que funcionam as universidades aqui na Suíça. As universidades são quase gratuitas aqui, então são bem difíceis de entrar, né? Então, nós temos muito pouca universidade particular, quase todas as universidades são públicas, mas são bem concorrentes, tem uma concorrência muito forte na entrada, né? Então, eu gostaria de ampliar a ideia da maior democratização dos estudos também. Então, essas propostas que não são só minhas, são nem da minha bancada, do meu partido, mas que são questões que eu defendo bastante. Legal. Eu queria voltar um pouquinho no tema do salário, né? Até para a gente fazer umas equivalências, assim, umas correspondências para quem está no Brasil, para o brasileiro entender.
Quando você fala assim, somente uma vez na semana, né, que o deputado vai ao parlamento e tem direito a essa indenização, mas assim, tem como a gente fazer uma relação com outras profissões? Sim, também o salário médio aqui na Suíça é de 5.000, entre 5.000 e 6.000 francos, né? Então, Uhum. eu estava te dizendo que se eu for um dia inteiro no parlamento, eu ganho 480 francos aqui, é, é, 4 semanas e meia no mês, dá 1.000 e poucos francos, né? Então, assim, você dá uma ideia onde é que a gente chegou nos salários médios, para dar uma ideia também, uma pessoa que é caixa de supermercado aqui na Suíça ganha quase 4.000 francos. Então, não é um salário, não é uma indenização que substitui um salário, né? É Uhum. uma indenização que é só para uma ajuda de custo para você não, o fato de você se engajar na política não seja é, é, penalizante, você que se engaja na política. Uhum. Eu, Aí, o que eu ganho depende do quanto eu trabalho. Se eu participar de várias comissões, eu ganho mais. Se eu participar de poucas comissões, em média, no ano, eu diria que eu ganho 2.000 francos por mês. Uma média Tá de ótimo. Tá ok. E, Kaline, como é que você vê a política atual brasileira? complicado, né? Eu acho complicado porque eu acho que tem muita gente de muito boa vontade, porque os problemas são grandes, são bem grandes, e tem pouca fé popular nas instituições. Então, quando mais as pessoas se desconfiam das instituições, como os parlamentos, como as assembleias legislativas, mais as pessoas vão deixar corrupção, vão ser alvos fáceis para políticos mal intencionados. Mais a gente deixa a política de lado, menos a gente se interessa, mais ela se torna podre. Eu acho que o que aconteceu com o Brasil foi isso, muito tempo onde personagens políticos destruíram a fé que a gente tem na política, pelo menos assim que eu vejo, e, é, e aí o fato da gente estar mais faz com que a gente deixe um pouco. Então, eu gostaria que as pessoas se interessassem mais pela política também, pela política institucional, como funciona a Assembleia Legislativa, como funciona a Assembleia Federal, né, o Senado, como funciona, quem é a responsabilidade, quem foi que eu votei na última eleição, o que que essa pessoa fez, né, durante o mandato. E eu acho que é isso que a gente tem que cultivar mais no Brasil. Acho que o Brasil vai ter um desafio muito grande de construir uma nova classe política também, que as pessoas possam acessar e construir. Eu acredito que o próximo grande desafio é a reforma política no Brasil. Uhum. E como é que você vê a atuação do governo Bolsonaro? Péssimo. Não vou mentir. Acho um governo péssimo, um desgoverno, como as pessoas dizem nas redes. É justamente a personificação dessa, digamos, essa campanha de descrédito às instituições políticas. Ele encarna isso. Ele mesmo faz chacota das próprias instituições para, assim, as pessoas não se interessarem pelas instituições políticas, ele poder Uhum. levar os interesses dele da maneira que ele quer. Então, acho que o Bolsonaro, ele não é né, nesse sentido, mas ele é um pouco um sintoma desse descrédito das instituições. O fato de uma pessoa que nunca fez uma proposta, nunca trabalhou para o bem comum, só trabalhou para os interesses próprios dele, da família dele, e nesse momento que está vivendo da pandemia, é um grande problema. E é um problema não só do Brasil, vai ser um problema mundial, se já não é. Uhum. Problema mundial, porque por duas razões. A gestão da pandemia, porque a gente não Uhum. pode gestir essa pandemia só no nosso país, a gente tem que ver a pandemia como um problema global. E a questão do meio ambiente, a questão da Amazônia, a questão das nossas florestas, nosso Brasil, pulmão do mundo, vai se tornar o câncer do mundo, se a gente não cuidar de nossas florestas, do nosso meio ambiente no Brasil. Então, vai ser um problema global e o Brasil, em um dado momento, vai ter que arcar com a responsabilidade que é global também.
Ok. Muito obrigada, Karine, pela participação aqui no RFI Convida. Obrigada.